Você pode estar se assentando. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo lá no livro de Gálatas. Fica lá no Novo Testamento. Deixa eu só me achar aqui. Aqui, isso. Gálatas no capítulo 5. Hoje nós vamos falar do fruto que gera vida. E você pode estar abrindo também João 15, se você quer, para acompanhar conosco. Gálatas no capítulo 5, no versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora abra comigo lá João 15, no versículo 1, nós vamos ler o 1 e o 5. Diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós vemos que na palavra de Deus, em toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, nós vamos ver várias e várias passagens que vão tratar como árvores, vão tratar como plantações. E essa metáfora é usada em referência às pessoas. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 5, Deus trata Israel, o povo de Israel, como a sua vinha. No livro de Mateus, ele vai falar da árvore, Jesus fala da árvore que produz bom fruto. Em outro capítulo do livro de Mateus, ele vai falar que através do fruto onde nós conhecemos a árvore. Então, como nós acabamos de ler o capítulo 15 aqui, o versículo 1, o versículo 2, nós começamos a descobrir ali o propósito de Deus para nós. Já desde o início, o propósito de Deus para cada pessoa é ser produtivo, é ser fecundo. Nós vamos ver lá em Gênesis 11, né, que o pai diz que é para ser produtivo e fecundar. Aí nós, unindo aqui com João, nós vemos porque isso glorifica o Pai. Isso glorifica o nome de Deus. Sabe, Deus te fez para ser frutífero. Deus te fez para você dar frutos. Ele te chamou para você estar limpo na presença dele e dar frutos. Deus te chamou para que o teu fruto, a tua árvore, para quando ele se aproxime, ela gere uma fragrância. Porque todo fruto numa árvore, ela tem uma certa fragrância, né? Ela tem um cheirinho gostoso. E Deus fez isso conosco. Nós somos ramos dessa árvore. Mas eu quero entrar no ponto aqui onde Paulo fala aos Gálatas que Paulo está contrastando esse fruto. Porque eles foram salvos, eles entraram numa liberdade da salvação, mas vieram pessoas que começaram a falar outras coisas e eles começaram a agregar coisas. E Paulo começa, aqui neste capítulo, a partir desse versículo, ele vem falando primeiro da liberdade que nós temos em Cristo. E agora ele vai começar a dizer para que não haja uma liberdade excessiva e entrem numa libertinagem e entrem em coisas
que não agrada o Senhor, Paulo vem contrapor com o fruto. E ele vai contrastar, como nós lemos ali, as obras da carne e o fruto do Espírito. Por que ele faz isso? Ele contrasta porque para ele agora o fruto, né? Como ele fala, o fruto do Espírito, ele é produzido pela árvore. É algo natural. E agora, como somos nascidos em Cristo, como ele diz ali, a nossa nova natureza é gerar frutos, como diz o versículo 24, vai dizer o versículo 24, né, que diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas as suas paixões e os seus desejos. Então ele vai contrapor esses pontos. Mas se nós vamos ver, tanto aos Gálatas como para nós nos dias de hoje, a vida cristã ela é uma batalha. Ela é uma batalha espiritual o tempo todo, onde nós travamos uma guerra, e essa guerra não tem trégua, que é uma guerra entre a carne, os desejos e o espírito. E o espírito e a carne, eles têm desejos opostos, eles então entram em conflitos, como diz o versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Então eles vivem em conflito. Sabe, a carne ela representa o nosso nascimento natural. A carne ela representa tudo aquilo que nós fazemos, que são todas essas obras que nós vamos ver ali, onde nós não fazemos esforço nenhum para fabricar isso. Nós fazemos porque isso está na nossa natureza, lá na natureza pecaminosa. Mas como ele diz aqui, agora nós somos guiados pelo Espírito. Nós já fomos salvos da condenação do pecado, nós somos salvos, já fomos salvos do poder do pecado, mas a presença do pecado ainda não. E essa presença do pecado, ela ainda está entre nós, e ela ainda está no nosso meio, e volta e meia ela bate a nossa porta. E volta e meia ela quer que nós pendamos para esse lado da carne. Né? Pode ser que às vezes a gente não penda ali, como fala, nos pecados da imoralidade sexual, mas acabamos pendendo com ciúmes, ira, inveja e tantos outros. E Paulo vem contrapor aqui que a carne, ela agora não mais nos domina, que é para nós sermos dominados pelo Espírito Santo. Porque lembra que quando nós, na nossa série que teve dos fundamentos, o pastor falou sobre o novo nascimento. E no novo nascimento nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo e nós estamos, é o Espírito Santo que nos capacita a glorificar a Cristo. Em Romanos 8, no 26, ele vai dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe, é o Espírito Santo que nos ajuda. Quando ele diz aqui ajuda nas nossas fraquezas, a palavra grega traduzida é uma palavra bem grande que eu já nem me lembro dela. Mas o significado dela quer dizer que é uma ajuda onde dois se ajudam, onde um pega de um lado e outro pega de outro lado. Não é uma ajuda que muitas vezes nós dizemos: ai, Espírito Santo, faz por mim. Sentamos e cruzamos os braços. Mas é uma ajuda em dois, com duas pessoas, onde o Espírito Santo faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. O Espírito Santo vai fazer aquilo que nós damos liberdade para ele agir nas nossas vidas. Ele vai fazer aquilo que nós deixamos ele fazer nas nossas vidas. Então, quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Ele passa, ele vem e nós passamos a ser templos do Espírito Santo. Coríntios vai dizer que não sabeis vós que são templos do Espírito? Quando ele fala são templo, santuário, esse santuário é a mesma tradução da palavra lá no Antigo Testamento. Lembra quando eles fizeram os tabernáculos? Moisés construiu o tabernáculo e tinha um lugar separado, que era o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Então esse lugar santíssimo era onde habitava a presença de Deus, onde o Espírito de Deus estava no meio daquele povo. Agora não está mais lá, porque esse santuário agora sou eu, esse santuário agora é você. E nós somos, e o Espírito Santo ele passa a agir. Então ele passa a ter essa ação dentro de nós, ele mora dentro de nós. E o fruto que ele gera em nós, ele gera através desse novo nascimento. Esse fruto do Espírito, ele vem através do nosso novo nascimento. Em Deus não há vida se nós continuarmos vivendo o velho homem.
Não há vida nenhuma, não há nada de novo se o velho homem continuar vivo. Então nós temos, como diz Paulo, que crucificar o velho homem para que renasça o novo homem. E esse novo homem vai brotar em nós frutos. Sabe, o poder da vida não vem de dentro de nós, ele vem do alto. Jesus, quando ele foi aos céus, ele subiu aos céus, ele disse que deixaria alguém, o Consolador. Mas ele não deixou alguém menos do que ele. Ele deixou alguém igual a ele. Porque o Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo agora que com essa ação que vem fazer com que, vem possibilitar em nós que nós possamos gerar, que nós possamos fazer as coisas que vêm de Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo, sem essa presença do Espírito Santo, mas não só a presença, mas esse manifestar, nós não conseguimos sozinhos. Com a força do nosso braço, nós não conseguimos. Você já conseguiu fazer algo sozinho? Por exemplo, você tem alguma pendência a essa obra da carne, que todos têm uma fraqueza. E você já tentou sozinho, mas isso não dá certo. Já tentou sozinho? Não dá certo. Porque nós temos que ter o Espírito Santo. A ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Só que nós, às vezes, não tratamos Ele como Deus. Mas nós tratamos Ele como uma força, uma energia, ou algo que vem sobre mim, mas sai. Não, o Espírito Santo, Ele está aqui dentro de mim. Ele está dentro de você. Se você é nova criatura, se você teve um novo nascimento, o Espírito Santo está aí. É só nós termos agora um relacionamento com Ele. E esse fruto, ele vai vir através de relacionamento. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é que a formação do caráter de Cristo na nossa vida. É a formação do caráter de Cristo na minha e na tua vida. Esse é o fruto do Espírito. É a natureza divina sendo produzida em nós. É o caráter de Deus em nós. É a obra de Deus acontecendo dentro de mim. É a obra de Deus acontecendo dentro de você. É o resultado dessa obra de Cristo. O que Ele nos leva? A uma transformação. O fruto do Espírito é que vai trazer transformação para a nossa vida. Você já viu que muitas vezes muitos vêm para Cristo, mas não têm uma transformação? É porque não deixa o fruto do Espírito, não deixa o Espírito Santo produzir essa transformação. Isso é algo que nós temos que deixar. Então, o fruto do Espírito são hábitos, são princípios, manifestações que o Espírito vai produzir agora em nós cristãos. Então, são novos hábitos, aqueles hábitos que nós fazíamos, não fazemos mais. Aquilo que fazíamos anteriormente, não fazemos mais. Então, são hábitos, são resultados de uma nova vida com Deus. São resultados de uma comunhão com Deus. São resultados de um relacionamento com Deus. Sabe, Deus, quando nós venhamos para Jesus, é dito a nós, e nós acreditamos, e nós cremos Ele no nosso coração, e nós recebemos e temos fé, e sabemos que um dia Ele vai voltar a nos buscar, e um dia nós vamos morar no céu. Mas Deus, Ele não quer só apenas nos levar para a glória, mas Ele quer transformar a nossa vida à sua semelhança. Ele quer transformar a semelhança do Rei da Glória. Então, o fruto do Espírito nada mais é que a manifestação externa da obra interna que acontece dentro dos santos, que o Espírito Santo faz. É a obra interna que o Espírito Santo faz na tua vida e na minha vida. E nós vemos aqui que tem algumas virtudes que produzem isso. O Espírito Santo produz. E você já ouviu falar que muitas vezes a gente fala os frutos do Espírito? Não são os frutos do Espírito. Pega a tua Bíblia lá. Vamos ver o versículo 22. O que ele diz? Mas o fruto do Espírito. Porque é um Espírito, é o Espírito Santo. E esse fruto vem do Espírito Santo. E ele vai fazer algumas listagens ali. Essas listagens são as virtudes do Espírito Santo em nós. São 9 virtudes. Então nós podemos comparar
o Espírito Santo, essas virtudes, que é um fruto só. Muitas vezes a gente fala vários frutos, então a gente acho que é o fruto do amor, o fruto da paciência. Não, é um fruto só, composto de tudo isso. Nós podemos pegar como exemplo a mexerica. Sabe a mexerica? Já viu a mexerica? Você conhece a mexerica? Talvez você conheça igual eu, por mimosa. Lá na minha cidade, um já fez assim, né? Mimosa, diziam que daí outros diziam, não, mas isso é nome de vaca. Né? Mas é conhecido também por mimosa. Mas ele também, talvez você conheça ela como tangerina, ou como vergamota. Tem até um nome aqui que eu peguei, gente, fuxiqueira. Talvez você conheça por esse nome. Ou por clementina, mandarina. Então, tudo isso, essa fruta, que é uma fruta, você já percebeu que essa fruta, se alguém está comendo, aonde você chega, ela tem um aroma. Né? Aqui não tem muito, mas lá em Curitiba, os ônibus, né, aqueles ônibus grandes, os biarticulados, se você entrar em um e alguém abrir uma mexerica, lá atrás você senta lá na frente. E é assim, por que nós podemos comparar? Que é assim o Espírito Santo, é assim o fruto do Espírito, porque é algo que tem que exalar de nós, é um fruto que tem que ter sabor, como a mexerica, ela tem um sabor forte, ela não tem ali água, então ela hidrata, ela mata, quando você está com fome, às vezes você come ela já mata a sua fome. E assim o fruto do Espírito. E é algo que nós temos que exalar. E esse fruto, ele vai ter algumas virtudes. E quais são as virtudes? E essas virtudes, elas são virtudes em nós que mostram o caráter de Cristo. E a primeira virtude que está relacionada, se relaciona com Deus, que é o amor, a alegria e a paz. Sabe, por que com Deus? Porque este amor, o amor, a característica de Deus é amor. E a palavra diz que se eu não amo o meu próximo, eu não tenho Deus. Então este amor tem que estar em mim. Este amor que fala é o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que se importa, o amor que você não leva em conta os teus desejos, mas algo principal, o do próximo. Porque eu não posso fazer para Deus, então eu vou transbordar esse amor em quem? Nas pessoas. Eu vou transbordar esse amor no meu próximo, em quem está próximo de mim. A alegria, que é a alegria que vem de Deus, que eu recebi essa salvação. E aquela paz que, por mais que aconteça o que acontecer, eu estou em Deus, estou firme em Deus. Então essas 3 virtudes têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Mas esse fruto, ele vem e ele vai transmitir essa característica também de Cristo pelo relacionamento com o próximo. E vai falar de mais 3, vamos dizer, gomos do nosso fruto. Então teve 3 gomos, agora são mais 3 gomos, que é a longanimidade, ou paciência, a benignidade, que quer dizer gentileza, amabilidade, capacidade de fazer o bem, ou a bondade. Isso são coisas que nós vamos transbordar em quem? No nosso próximo. É ter paciência com aquele que muitas vezes nos tiram a paciência. Aqueles que muitas vezes perguntam e vêm e não saem do seu pé. E aquele que você fica irritado, porque daí vem o contra, né? A obra da carne. E aquela irritabilidade, olha, aquele me irrita. É nele que eu vou transbordar essa paciência, ou a longanimidade. É nele que eu vou transbordar a capacidade de fazer o bem. Vou transbordar a bondade. E isso vem de quem? De Cristo. E isso faz uma virtude, é a segunda virtude que nos relaciona, não relacionamento, mas nos relaciona com Cristo, que é com o próximo através de Cristo. Mas nós também temos a terceira virtude, que é a virtude no relacionamento com nós mesmos. É a virtude que vai ter o gomo ali da fidelidade, ou traduzido também, algumas bíblias vão dizer fé, a mansidão e o domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole. É autocontrole sobre a vitória do desejo. E isso é quando nós estamos num relacionamento conosco mesmo. Isso é a fé que nós temos a certeza no Senhor Jesus. É a mansidão e principalmente o domínio próprio. Através do domínio próprio é onde é uma grande chave para que nós não caiamos nas obras da carne.
O domínio próprio é uma chave. Então, não há um fruto, como eu falei aqui, representando na mexerica ali, não é um fruto sem o outro. Não há como ter o amor e não ter a paciência, não há como ter a alegria e não ter a fé. Pode ser que não tenham ainda sido desenvolvidos, mas todos os frutos são juntos. E nós vamos desenvolver cada um de uma maneira. Sabe, igual a mexerica, que ela é... Eu estava pesquisando, ela é aqui uma das frutas entre ela e a pocã. Primeiro que o cheiro é mais acentuado. E ela é a que tem mais óleo. Então isso me remete ao fruto do Espírito, porque é através do Espírito Santo onde eu tenho mais o óleo de Cristo, onde eu tenho mais o óleo representado pelo Espírito, onde eu tenho mais a unção de Cristo. É através deste fruto, igual a mexerica, que eu tenho que exalar o perfume de Cristo, porque o fruto do Espírito Santo, ele tem que ser produzido em nós. Essa fragrância é o perfume de Cristo, onde nós passamos, onde nós vamos, onde nós estamos, o fruto do Espírito tem que estar em nós. As pessoas têm que ver essa fragrância, elas têm que sentir. Então é através da minha vida, é através da tua vida, é através desse fruto que o mundo vai ver que você tem Cristo. É através desse fruto que ele produz. É que através do amor, a paciência, a bondade, a benignidade, todos esses juntos, é que as pessoas vão ver que nós temos Cristo e estamos em Cristo. É só através do Espírito Santo. Nós sozinhos não podemos fazer. Nós sozinhos não conseguimos. Mas como esse fruto é produzido? Como ele vem? Não é obra nossa. Nós não produzimos nada. Ela não é operação nossa. Ela é operação do Espírito Santo em nós. A obra da carne, sim. Essa é uma produção nossa. Essa é algo que nós fazemos, que nós produzimos e que nós escolhemos. Nós escolhemos fazer. Mas o fruto é aquilo que vem da onde? Que vem de Deus. É a ação de Deus. É a interação de Deus, a interação do Espírito Santo em mim, quando eu permito. Quando eu permito, o Espírito Santo vai fazer essa ação. E esse fruto, ele é produzido de forma sobrenatural. E esse fruto, ele é desenvolvido também de forma contínua. É algo sobrenatural que vem de Deus e de forma contínua. É um processo na nossa vida. É um processo constante que nós temos que estar fazendo. É um processo, estar fazendo não, mas deixando o Espírito Santo fazer em nós. Isso é continuamente. Sabe, mas eu já me cansei disso. Às vezes nós falamos. Isso é algo contínuo. Porque a palavra de Deus diz assim que nós temos que ir de glória em glória. É um passo atrás do outro. É um passo de cada vez. Isso é um processo. O fruto é uma obra de Deus, certo? Porque Deus criou toda a criação. Ele criou todas as árvores e elas criam frutos. E isso é algo que é natural. Ou você já chegou perto de uma árvore e viu que não é muito natural, ela sofre. Não é nada sofrido, porque é algo natural. Você já viu alguma árvore gemer? Ai, como dói para produzir. Nem aqui produz. Não sei como é um pé de melancia, que eu nunca vi. Mas nem que produz, não geme. E assim é o fruto do Espírito Santo. É um processo, é algo natural, é algo que não dói. O que dói muitas vezes é nós deixarmos as nossas vontades e desejos. Isso dói. E isso pode doer porque algo está sendo quebrado. Muitas vezes nosso orgulho, o nosso ego está sendo quebrado. Mas é algo natural. É algo natural por quê? Porque vem da árvore. E a árvore, ela flui a vida, ela flui ali a seiva que vai para os galhos, onde ela conduz toda, a alimentação, vem do solo tal, e vai para os ramos, como nós lemos ali em João. Da mesma forma tem que ser em nós. Nós temos que estar ligados na árvore, que é quem? É Cristo. E dessa forma nós vamos produzir esse fruto.
Então tem que ser algo natural na nossa vida, tem que ser essa natureza de Deus, tem que ser automática. Ela tem que ser automática em nós, ela tem que vir em nós, tem que ser algo natural. Produzir esse amor muitas vezes é algo natural. Qual é a natureza de Deus? É amor, então produzir esse amor tem que ser algo natural. Produzir isso tem que ser algo que vai para as pessoas dizer, mas é algo que vem de Deus. Mas isso vai vir com a interação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos fazer, nos capacitar a nós continuarmos nesse processo. É com Ele que nós continuamos, é através dEle que nós continuamos. Não por nós. Por nós não conseguimos nada. Por nós não fazemos nada. Nós desistimos, nós nos cansamos. Nós pensamos assim, deixa isso para lá que está muito difícil. Porque não é algo natural em nós. Mas tem que ser natural quando eu estou em Cristo. Quando eu estou em Cristo tem que ser algo natural. Mas esse fruto nós não produzimos. Ele vem de Deus, ele vem do alto. Ele vem do Espírito Santo. Mas nós temos que manter este fruto. E como que eu desenvolvo este fruto? Como que eu cultivo? Como que você cultiva um fruto desse? Não é meu, é sobrenatural. Então agora vou deixar por conta dele. Não, ele vai fazer a partir do momento onde você se coloca diante dele. O versículo versículo 16 de Gálatas, ele diz assim: vivam pelo, vocês estão aí, pessoal? Vivam pelo Espírito. Então, para eu desenvolver esse fruto, eu tenho que andar no Espírito. E andar é uma coisa que nós fazemos. Então, que começa por nós. E andar significa comportar-se adequadamente. É uma ação habitual contínua. É algo que você não vai andando continuamente, dando um passo atrás do outro. É contínuo. E muitas vezes nós achamos que andar no Espírito é algo místico e sobrenatural. Mas é algo simples, não é nada místico. É algo que está ligado com a obediência. E a obediência ao quê? A palavra de Deus. Então andar no Espírito, ele está ligado, não vai vir algo, não é nada místico. Algo simples. Obediência. É uma experiência diária. Sabe, não é um evento. Não, hoje eu vou lá que é um evento e hoje eu vou começar a andar no Espírito. É algo diário. Não é algo que você marca na sua agenda e começa, a partir dali começa a acontecer. Não é que você vai num seminário ou numa conferência, isso é muito bom, porque isso nos enche cada vez mais de Deus. Mas é algo simples, porque tem que acontecer no nosso dia a dia. Tem que ter essa relação, essa interação de relacionamento no dia a dia. É entender, andar no Espírito, é entender a obra do Espírito todos os dias, em pequenas situações, em pequenas coisas que às vezes nós continuamos fazendo, ainda continuamos nessa pendência da carne. Aí nós fazemos, é ali que nós temos que prestar atenção, nessas pequenas coisas, nesse dia a dia, nas coisas onde estamos fazendo, no trabalho, em casa. Sabe, você quer andar no Espírito Santo, isso vai demonstrar no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, com quem você está se relacionando, é aí que você vai mostrar. Lá Romanos 8, 12, 13 diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que é sua natureza humana, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem o que o Espírito estiver andando no Espírito, morrerão as obras do corpo e vocês viverão. Há uma batalha dentro de nós, todos os dias. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. E vai vencer um exemplo que a gente vê muitas vezes, e algumas vezes usa até com as crianças,
é como se dois cachorros, vamos dizer assim, estão para briga. Aquele que você mais alimenta é que ele vai vencer. Tem uma história que diz assim que um homem, ele tinha lá um lugar que os cachorros, brigavam, e aquele que ele queria que ganhasse, ele alimentava melhor. E o outro, então era um cachorro branco e um cachorro preto, vamos fazer assim? Então ele alimentava bem o cachorro preto e o branco perdia. Ele alimentava bem o cachorro branco e o preto perdia. É assim a nossa vida. Se nós alimentarmos a nossa carne e se nós continuarmos fazendo as coisas, os desejos que nós temos, que a nossa carne tem, nós sempre queremos fazer as coisas da carne. Nós sempre vamos ter desejos da carne, porque nós estamos o quê? Alimentando ela cada vez mais. Mas a partir do momento que nós começamos a alimentar o nosso espírito, onde você começa a colocar a tua vida, andar no espírito, onde você tem o teu tempo com Deus, onde você tem o teu tempo de leitura da palavra, onde você tem o teu tempo de adoração, onde você se coloca, esse espírito começa a ser alimentado. E cada vez mais que ele é alimentado, cada vez mais ele quer. E cada vez mais isso vai te levar a fazer isso. Então, aquele que você mais alimenta é aquele que vai vencer. Qual você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Mas a palavra de Deus também diz aqui, além dele falar de andarmos, ele fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E o que é ser guiado? A tradução da palavra literal, nós entendemos guiados como conduzidos, mas no original grego, o guiado, ele é traduzido como pego pela mão e levado até o seu destino final. Então o Espírito Santo, ele vem, ele está morando dentro de mim, eu deixo ele fazer as coisas, ele pega pela nossa mão e ele começa a nos guiar até nós chegarmos ao destino final, que é o lar celestial. E isso é só através do Espírito Santo. Nós somos guiados dessa maneira. Mas para nós sermos guiados dessa maneira, sabe o que tem que acontecer? Porque andar no Espírito Santo é uma coisa, ser guiado é outra. Porque você entrega o controle para aquela pessoa. Muitos têm filhos ou sobrinhos. Você já levou o seu filho ou seu sobrinho para a escola? Ou para qualquer outro lugar? Como que você leva ele? Pela mão. É a mesma coisa, o Espírito Santo faz conosco. É ser guiado. E para isso nós temos o quê? Que sujeitar as nossas vontades ao Espírito Santo. Nós temos que entregar para o Espírito Santo o comando da nossa vida, ao invés de entregar o comando da nossa vida aos desejos da carne. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, nós não prestamos atenção e deixamos com que a carne nos guie. Nós damos o controle para a carne e não para o Espírito Santo. Então, ser guiado é ser submetido às vontades, ser submetido aos desejos, é viver na liderança de Deus, é viver todos os dias, sabe como diz lá quando Paulo fala, esmurrando a carne, submetendo a carne, e continuamente, isso é continuamente, é dar o controle, o domínio, a liderança. Quando nós damos esse controle, esse domínio, essa liderança a Deus, ao Espírito Santo, tudo começa a ser diferente. E Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Você deixa o Espírito Santo guiar você? Às vezes é tão difícil. Às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, mas nós só andamos no Espírito Santo. E nós não deixamos Ele guiar a nossa vida. Nós não deixamos Ele conduzir. Nós damos para Ele e tomamos de volta. Não, hoje tu guia, Espírito Santo. Não, agora deixa eu que desse teu jeito eu não gostei. Porque nós não queremos deixar esse controle, esse autocontrole, esse domínio. Nós queremos nós mesmos dominar a nossa vida. Talvez ali, como nós lemos a obra da carne, a idolatria, muitas vezes nós falamos dos deuses e dos deuses de barro, das imagens, mas muitas vezes a idolatria é nós mesmos nos guiarmos sozinhos, sem Deus.
Sabe, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não produzimos mais as obras da carne. Porque o Espírito Santo, ele vai te dizer, vem algo que ele te diz assim, não faça isso. Mas para isso eu tenho que deixar ser guiado por ele. Para isso eu tenho que deixar o comando na mão dele. Mas para que eu permaneça esse fruto, ele se desenvolva cada vez mais. Eu não preciso ser só andar no Espírito Santo, nem ser só guiado por ele. Mas eu também é necessário estar ligado à árvore. É estar ligado a quem? A Cristo. É estar ligado, como diz João, ali o versículo 1 e o versículo 5, como nós lemos, é fazer parte, é ser o ramo dessa videira. Ele é a videira verdadeira. É só nele que vem a seiva verdadeira, algo em nós, que flui em nós e através de nós. É através dele. Sem ele, nós, como nós lemos ali, nada podemos fazer. Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo está. E o Espírito Santo é Deus, então através dele é que isso começa a se fluir em mim. É onde começa a se fluir na tua vida. É através do Espírito Santo. Isso só é possível por esse fluir, essa seiva, porque ela vem da árvore e ela vem fluir em nós. Às vezes nós queremos fluir, mas nós não deixamos o Espírito Santo fluir em nós. Nós não deixamos ele nos guiar. Nós apenas andamos com ele, então ele só nos acompanha, mas o controle não está. Sabe, é o Espírito Santo que proporciona a seiva para que o fruto apareça em nós. Não sei se você já ouviu alguém falar, nossa, você é diferente, ou tem algo, ou você transborda os frutos. Você quer transbordar os frutos? Quer que esse fruto apareça em você? Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. E guiar nesse sentido de rendição a ele, rendição total, domínio à influência de Deus. Isso no começo ele pode ser muito difícil e doloroso, mas eu vou te dizer, é algo extraordinário. É algo que depois que você deixa a tua vida na mão de Deus, para que ele guie, para que ele conduza, é algo que você nunca mais vai querer você mesmo conduzir a sua vida. Quero te convidar a abrir comigo lá Romanos, no capítulo 8, para nós irmos terminando. Romanos 8, 5. Nós vamos ler até o 8. Diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne e a deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sabe, nós não podemos produzir esse fruto. Esse fruto não vem de nós. Nós não podemos, mas nós podemos cultivar ele. O fruto que gera vida em nós é o fruto que gera as virtudes de Cristo, que gera o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso gera o caráter de Cristo em nós. Às vezes nós passamos na igreja há tanto tempo e nós achamos que, e até hoje existem cristãos que acham isso e valorizam muito isso, os dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo são muito bons. Os dons do Espírito Santo quer dizer a evidência do Espírito Santo trabalhando em mim. É a evidência daquilo que eu vou fazer para as pessoas. Mas os dons, a palavra de Deus diz que não é para minha edificação, mas é para a edificação do próximo. E nós damos tanta importância porque isso é algo externo, é algo que está fora. E nós achamos que
nós estamos fluindo no Espírito Santo. Só que isso muitas vezes é a misericórdia de Deus em nós. Não por nós, mas quem está próximo de nós e precisa receber. Nós achamos que isso é a plenitude do Espírito Santo. Isso não é a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo em nós é produzir o fruto. A plenitude do Espírito Santo em nós é nós mostrarmos o caráter de Cristo. Essa é a prova da plenitude do Espírito Santo. Não é a plenitude do Espírito Santo, não é quem tem mais expressão dos dons, ou quem mais grita, ou quem mais rodopia, ou quem mais faz maravilhas ou curas. Não é nada disso. O dom é uma dádiva de Deus. É algo muito bom que nós temos que buscar, perseverar, como diz a palavra. Nós temos que ir atrás dos dons. Mas o que nós mais temos que fazer é buscar esse fruto do Espírito, onde ele traz transformação interna, onde ele traz essa transformação, onde essa transformação vem e as pessoas começam a ver a diferença, esse caráter que começa a ser transformado. Muitas pessoas dizem que caráter não é transformado. Se você tem o dom do Espírito Santo. Se os dons vêm sobre você, não, os dons não, mas se o fruto vem sobre você e Cristo vem ali, o caráter de Cristo vem sobre a sua vida. Ele é formado na sua vida. Então isso traz transformação. Muitas vezes eu posso te dizer que eu já estive na igreja por muitos anos. Por muitos e muitos anos. Eu deixei só os dons de Deus operar na minha vida. Mas eu não dava o domínio da minha vida para o Espírito Santo. Tudo que é fazer aqui pelas pessoas, beleza. Mas aqui sou eu que faço, eu que mando. Até o momento que você entende e tem que se sujeitar. No Antigo Testamento, se nós formos ver, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus moveu tantas pessoas. Vieram tantas pessoas. E você continua vendo que as pessoas continuavam depois em caminhos errados. Sabe por quê? Porque não havia essa transformação lá dentro. Essa transformação que vem com o novo nascimento. Agora na nova aliança veio Jesus e vem um novo nascimento. E essa plenitude do Espírito, além de eu manifestar nos dons aquilo que Deus quer que eu faça, eu posso ter a mudança de caráter. Deus quer fazer algo interior em nós. Deus quer fazer algo interior e é uma obra que vem lá de dentro. Só que muitas vezes nós não damos tanta importância a essa obra. Essa obra que Ele quer fazer. Nós não entendemos o que Ele quer fazer. E nós damos mais importância a essa outra parte. Mas é algo lá dentro que depois disso vai transbordar tantas coisas e tantas pessoas, não só pelos dons, mas pela transformação da tua vida, que elas vão se achegar a Cristo. O que você tem produzido? Você já pensou? Você tem produzido o fruto do Espírito Santo? Essa grandeza interior Deus quer fazer em nós, para que nós possamos produzir vida nas outras pessoas. Essa manifestação, essa vida de Deus, essa transformação que nós temos que ter é a imagem do Senhor Jesus Cristo. E só isso acontece através do Espírito Santo. Você pode ficar em pé?